Mística e hoje a gente vai falar sobre mentir para si mesmo. Bom, esse é um tema que geralmente as pessoas acham estranho quando eu falo isso no dia a dia. Por quê? Porque geralmente as pessoas elas acham que elas são muito sinceras, que elas sabem tudo sobre si, que elas não precisam se conhecer, que tudo que elas fazem vem do coração, vem da mente delas, vem da verdade delas. Mas a realidade é que a história é o oposto. Na maior parte do tempo, a gente não sabe quem a gente é. Por quê? Porque a nossa personalidade foi construída na nossa infância, como eu sempre falo, os 7 primeiros anos de uma criança constroem uma base, um pilar de personalidade que vai ser apenas ao longo do tempo fortificada com as nossas ações e com as nossas vivências. Claro que a gente muda ao longo do tempo, a gente vai crescendo, amadurecendo, mas a personalidade base, ela vem dos 7 primeiros anos da infância. Por isso que a infância, essa primeira infância, é uma época tão importante no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento do ser humano. Geralmente as pessoas acham que é só uma criança, mas é justamente a criança que vai determinar quem a gente vai ser para o resto da vida. Então, assim, tudo que uma criança ouve, tudo que uma criança pensa, acha que ela molda a personalidade dela. Nós, como crianças, nós ouvíamos os nossos pais, os nossos coleguinhas, a nossa família e a gente achava o quê? O que eles dizem deve ser verdade, porque uma criança ela não tem bagagem emocional, ela não tem bagagem de vivência, então tudo que você fala para uma criança, ela acredita. E então tudo que a gente ouviu sobre a gente foi construindo a nossa personalidade. Então, a gente não tem contato com quem a gente realmente é de verdade. Por quê? Porque a gente foi moldado. Claro que uma coisa ou outra sobre a gente sabe, obviamente. Mas muito do que a gente age, muito do que a gente pensa foi ensinado pra gente. Essa é a melhor forma de agir, essa não é. Você é burro. Aí, como criança, você acredita que você é burro e começa a agir a partir de uma insegurança, de achar que você tem uma incapacidade. Você é preguiçoso. E você ouve tanto isso quando criança, começa a acreditar naquilo e diz, sou preguiçoso mesmo. Então, tudo que a gente diz para uma criança molda quem ela é. Então, é por isso que a gente tem que incentivar as crianças a sempre falar coisas boas sobre si, a sempre pensar em algo positivo sobre si, porque aquilo vai determinar o resto da vida dela. Quem aí não tem autoestima ou baixa ou uma insegurança porque ouviu alguém falar alguma coisa negativa? Então, se hoje em dia, como adultos, a gente ouve uma crítica, ouve um comentário e aquilo abala a nossa insegurança, nosso bem-estar emocional, a nossa autoestima, causa uma insegurança, imagine uma criança que ela não tem esse filtro que os adultos têm de dizer, não, isso faz sentido, isso não faz. Isso não tem nada a ver com o que eu acredito, isso tem. A criança não tem isso, porque ela veio limpa, sem bagagem. E, consequentemente, tudo que falam para ela vai acreditar e ela vai tomar aquilo para ela. À medida que ela vai crescendo como ser humano, ela vai adquirindo esses filtros e aí ela passa a selecionar um pouco mais. Mas ainda assim, é uma criança, não é um adulto. Então, a nossa personalidade ela veio muito construída do que diziam pra gente, do que diziam que era certo e tudo mais. E claro que isso faz parte da educação e tem coisas que precisam ser ditas mesmo. Mas tem coisas que a gente sabe que só feriu a nossa autoestima, que causou traumas, causou insegurança e hoje é uma coisa que atrapalha a sua vida. E é por isso que a gente tá aqui, né? Pra perceber todos esses bloqueios, perceber essas crenças que atrapalham a gente, perceber essas inseguranças e poder mudá-las, poder transformá-las para que a gente atinja sempre a nossa melhor versão, nosso máximo potencial.
Claro que provavelmente a gente nunca vai atingir essa melhor versão, né? Mas a gente está aqui para construir um pouquinho de cada vez e fazer essas mudanças. Porque quanto mais a gente muda, quanto mais a gente se dedica a mudar, a fazer essas transformações, a tirar esses bloqueios, melhor a gente se sente e melhor a nossa vida fica, né? A gente começa a ter uma vida muito mais plena, muito mais abundante, com muito mais oportunidades, porque o que atrapalhava a nossa vida passa a não existir ou existir de uma forma mais branda, né? Moderada, não é um bloqueio tão forte assim. Então, quando a gente vai ouvindo essas coisas durante a infância e vai construindo a nossa personalidade, a gente vai o quê? Se identificando com aquilo. Então, alguém diz que a gente é feio, a gente se identifica com feio. Então, alguém diz que a gente é inteligente, burro, incompetente, preguiçoso, comunicativo, e a gente vai se identificando com aquilo durante a infância e chega até um ponto da adolescência, para a adolescência, que você já tem uma noção, uma percepção de personalidade formada, em que você consegue dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, será que você é realmente aquilo? Ou simplesmente você tá agindo daquele jeito porque disseram que era a melhor forma de agir quando você era muito pequeno, ou que falaram alguma coisa negativa e você acreditou. E isso vai, gente, formando mesmo uma crosta na gente, vai se solidificando e a gente passa a dizer, eu sou isso, mas às vezes não é. Às vezes aquele comportamento não é a sua personalidade, é até mesmo uma resposta a uma dor, uma resposta a uma insegurança, uma resposta a um trauma, uma resposta a uma necessidade não atendida. Então você acha que você é frio e não gosta de abraçar as pessoas porque é a sua personalidade, mas na verdade aquilo veio de uma necessidade não atendida quando criança. Talvez seus pais, as pessoas que lhe criavam, elas não eram tão carinhosas assim com você e você acabou como resposta ao meio tendo essa dificuldade de contato com as pessoas, porque uma necessidade de amor, de carinho, de afeto de forma mais física não foi atendida. E aí isso vai criando a sua personalidade e você vai achando que você é daquele jeito, mas você não é. Você simplesmente reagiu ao meio em que você estava colocado. A mesma coisa é se você é uma pessoa muito reativa. Muitas vezes as pessoas nascem em ambientes em que são totalmente disfuncionais. E aí aquela reatividade é porque você tinha, quando criança, a ficar alerta o tempo inteiro, porque o ambiente era tão caótico, tão instável, tão imprevisível e até mesmo perigoso, dependendo da família, da situação que você vivesse, que você aprendeu desde criança a ficar alerta para poder se proteger, para poder perceber ali o que estava acontecendo. Então, principalmente de pessoas que sofreram abusos ou que os pais eram muito conflituosos, de famílias disfuncionais, elas tendem a ser muito mais reativas por conta do ambiente que elas estavam inseridas. E aí a gente cresce achando que ser reativo é uma parte da nossa personalidade, mas não é. É uma resposta ao trauma que você viveu, é uma resposta ao ambiente que você estava inserido, é uma resposta à dor que você sentia quando criança, ao desconforto em que você estava exposto. Então, a gente muitas vezes não percebe e acaba mentindo pra gente mesmo por conta de ignorância mesmo, de não saber como as coisas funcionam, de não saber que nossa personalidade é totalmente moldada, é tão importante durante a infância, de não saber que aquilo é uma resposta a uma dor, a um trauma, a uma situação difícil e não mesmo porque é a sua personalidade. E também, gente, tem casos que é o seguinte, né? Quem nunca passou por isso? Que você vê uma pessoa falando da outra, sendo que ela faz aquilo bem pior. É aquele ditado, né? O sujo falando do mal lavado. Ou simplesmente que
todo mundo vê a pessoa daquele jeito, todo mundo sabe que a pessoa tem algum comportamento, algum pensamento, faz alguma coisa e a pessoa jura que ela não tem aquilo, que ela não é daquele jeito, porque ela está mentindo para si. Então, tirando esses casos de ignorância mesmo, que a gente não tem conhecimento, que aquilo é uma resposta a um trauma e tudo mais, tem os comportamentos que a gente sabe que a gente tem, mas a gente finge que não tem, para poder não ter o trabalho de mudar. E aí que vem o mentir para si mesmo. Ou a gente sabe que a gente tem, a gente já admitiu, a gente já assumiu, mas a gente acha que tá tudo bem viver assim, tá tudo bem ser desse jeito, porque não influencia a minha vida. Será que não influencia a sua vida? Porque muitas vezes os seus problemas de relacionamentos vêm todos de um comportamento disfuncional, a sua escassez financeira, ela vem todo também desse comportamento. Então, às vezes, a gente simplesmente não quer admitir que tem um comportamento disfuncional, uma forma de pensar, agir que está errada, porque isso vai dar trabalho mudar. E a gente não quer mudar, a gente quer permanecer igual, porque é muito mais fácil. E quando a gente tem essa disposição a mudar, a gente sabe que o nosso cérebro ele está sempre buscando economizar energia, fazer o mínimo de esforço possível. E aí começa a autossabotagem, que mesmo que a gente queira entrar no processo de mudança, o nosso cérebro sabota a gente para que a gente permaneça da mesma forma. E o que é que resolve isso? Constância. Quanto mais a gente agir em prol da mudança, mais a gente consegue mudar aquele comportamento, ou eventualmente se torna um hábito e internaliza e a gente muda a nossa identidade. Então, se a gente antes se via, por exemplo, como uma pessoa que não gostava de fazer exercício físico, a gente passa a se ver como uma pessoa que gosta de ser saudável, que gosta de uma alimentação saudável, que gosta de praticar exercícios. Mas o que muda isso é o hábito. Só que antes de a gente ter um hábito, a gente precisa admitir pra gente que a gente tem aquele comportamento disfuncional, que aquilo tá atrapalhando a nossa vida. Gente, não existe comportamento disfuncional, não existe crença limitante que não atrapalhe a nossa vida. Não existe isso. Eu sou desse jeito, mas não atrapalha a minha vida. Atrapalha sim. Você que não está percebendo ou você está fingindo que não está vendo. Porque talvez não esteja atrapalhando tanto você assim em relação a algum aspecto da sua vida que você considera importante. Às vezes está incomodando as outras pessoas. E aí, como é um problema de relacionamento, você prefere dizer que a culpa é da outra pessoa, que não é sua e que você vai continuar assim porque você sempre foi assim. Então, quais são as mentiras que a gente conta pra gente? Porque a gente precisa mudar e mudar dá trabalho. Tem uma pessoa que eu conheço, gente, todo mundo conhece a pessoa por aquela característica. Mas quando vão falar que aquela pessoa faz aquilo, ela fica tão irritada, tão irritada. Ela diz que é um absurdo, que ela não é daquele jeito e todo mundo sabe que ela é assim. Por quê? Porque ela tá mentindo pra si mesma. Às vezes é porque ela tem vergonha de ser assim, ou porque ela não quer ser assim. E aí é mais fácil mentir e fingir que não é daquele jeito, porque você se perceber de uma forma negativa dói, né? Dói, a gente tem um ego, a gente tem um orgulho, e quando a gente percebe que a gente não é tão bonzinho assim, que a gente não tem tanto caráter assim, que a gente não tem tanta honestidade assim, que a gente não é tão dedicado, tão esforçado quando a gente finge ser, quanto, né, a gente finge ser. Então, assim, quais são os aspectos da sua vida que você tá jogando ali, ó, pra debaixo do tapete? Tá fingindo que você não tá vendo. Tá mentindo para si. Porque, gente, assim, você mentir para os outros e fingir que você não é de uma determinada forma e tudo mais, uma hora ou outra pessoa vai perceber. Porque todo mundo percebe como todo mundo é. Você não sabe? Aquela pessoa que trabalha com você, que finge que é o trabalhador, que finge que é isso, que finge que é aquilo, e você não descobre que a pessoa, você não percebe que a pessoa não é daquele jeito.
Do mesmo jeito em relacionamento, amizade e tudo mais. E relacionamento amoroso. A pessoa finge. Uma hora você descobre a mentira. Uma hora você descobre que a pessoa não é daquele jeito. Então, todo mundo, em algum ponto, vai ver como você é. Você pode, sim, ter um grande impacto nos seus relacionamentos. Às vezes, não. Às vezes, é só um impacto na sua vida. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, que é o mais fácil da academia. As pessoas não estão muito se importando se você está indo ou não. Mas quem vai sentir o impacto da saúde na vida, na disposição, no corpo, quem é? Você. Você é o maior impactado. Então, assim, às vezes não está interferindo muito na vida das outras pessoas, então elas não vão criticar, elas não vão falar. Porque, assim, geralmente a gente comenta e reclama sobre aquilo que está atingindo a gente, né? A não ser que seja uma pessoa muito próxima, que se importe muito com você, aí ela vai ficar falando porque ela quer o seu bem, ela ama você. Mas, no geral, as pessoas, elas só reclamam mesmo do que está impactando a vida delas. Então, se você tiver algum comportamento que vai impactar a vida delas, aí elas vão reclamar. Se não tiver, a não ser que ela goste muito de você e tenha abertura para vir falar sobre você, sobre esse seu comportamento, que é desregulado e tudo mais. E aí você fica, a sua vida inteira num comportamento desequilibrado, numa coisa que atrapalha a sua vida, que às vezes você não consegue ter paz, você não consegue ter prosperidade, você não consegue realizar os seus objetivos, os seus sonhos, porque você fica mentindo que aquilo tá tudo bem e não tá. E se você observar profundamente a situação, um comportamento disfuncional, ele se revela em várias áreas da vida. Não existe isso de, por exemplo, uma pessoa, ela é desonesta, ela mente muito. Aí ela vai mentir só no trabalho. Nos relacionamentos e na vida dela, ela não vai mentir. Não existe isso. Se você for observar, uma pessoa que é mentirosa, ela é mentirosa em todas as áreas da vida, com todas as pessoas. Seja no trabalho, na vida amorosa, na vida familiar, com amigos. A oportunidade que ela tiver, ela vai usar para mentir. Então, do mesmo jeito é o nosso comportamento. Ah, mas eu tenho preguiça de ir para a academia, vamos dizer assim. Tá, você tem preguiça de ir para a academia. Essa preguiça, essa indisciplina, essa falta de constância, ela se revela aonde mais? Perceba a sua vida. Perceba que área da sua vida aquela mesma indisciplina, aquela mesma preguiça, aquela mesma falta de constância é abalada. Porque às vezes não é só isso. Ah, eu quero ir para academia e eu quero aprender inglês, por exemplo. E aí, por conta da sua indisciplina, você nem vai para academia, nem vai para o inglês, nem tem a vida organizada, nem nada. Por quê? Porque a gente é um ser humano único. Por mais que a gente tenha áreas da vida, a gente é um só. Você é um só no seu relacionamento, um só na vida profissional. E se você não tem caráter, se você não tem disciplina, se você não tem honestidade, se você não tem amorosidade, se você não tem aquilo, você não vai ter nunca, porque você não tem. Claro que em alguns momentos certas características se revelam muito mais que outras. Você não vai ser tão carinhoso com seus amigos do trabalho quanto você vai ser com as pessoas que são seus amigos da vida pessoal, a vida amorosa e tudo mais. É óbvio, mas você vai ter aquela característica internamente. E ali, quando você não tem, então você não vai ter em tempo nenhum. Então, quais são as mentiras que você conta para você mesmo, fingindo que você não precisa mudar alguma coisa, fingindo que tá tudo bem e que isso tá implicando em várias situações negativas, em vários problemas na sua vida. Tinha uma época, né? Eu já contei aqui para vocês que eu sou um pouco indisciplinada, que para mim, como eu sou muito criativa, muito dinâmica e tudo mais, eu não gosto de manter uma rotina. E por eu não gostar
antigamente, né? Eu não gostava de ter uma rotina, então isso me atrapalhava muito. Então eu fazia tudo o que eu tinha que fazer. Mas eu fazia uma hora de manhã, outro dia eu fazia tarde, outro dia eu fazia à noite. E assim eu ia. E assim, eu sempre tive responsabilidade o suficiente para entregar tudo que era da minha responsabilidade. Então eu era indisciplinada, mas eu sempre fui responsável. Então, por conta disso, eu deixava às vezes para a última hora, mas eu entregava. Eu demorava a fazer ou fazia no caos, mas eu entregava. Então eu sempre fiz tudo o que precisava ser feito. Mas naquele caos, né? Sem aquela constância. Se fosse uma coisa que não era de responsabilidade, como o exemplo da academia, que eu sempre conto porque eu sempre passei por isso na vida, né? Então eu começava em uma semana, depois na outra semana eu ia 2, 3, depois eu sumia, porque isso atingia só a mim. Aí, nesse aspecto da saúde, né? Isso se manifestava em outros aspectos. E aí eu fui envelhecendo, obviamente, fui ficando mais velha, mais madura, minha rotina foi mudando, eu mudei de emprego, mudei de cidade e tudo mais. E a vida de adulto obrigou com que eu tivesse uma rotina, obrigou com que eu aprendesse a desenvolver a disciplina, aprendesse a desenvolver a constância. Por quê? Porque antes eu conseguia, no caos, dar conta de tudo. Quando a minha vida mudou, quando as obrigações foram outras, a rotina foi outra, o trabalho foi outro, eu não consegui manter o caos. Então eu tive que aprender a ter constância, aprender a ter rotina, ou eu não ia conseguir fazer nada. E a minha vida ficou um caos por um tempo até o momento que eu percebi. Agora chegou o momento que essa condição minha, que antes eu fingia que não atrapalhava a minha vida, agora atrapalha muito. Porque agora as responsabilidades são muito maiores, porque agora eu sou adulta, agora eu estou mais velha. Então, anos atrás, eu aprendi a ter rotina, eu aprendi que rotina é uma coisa boa, e hoje em dia, por eu fazer tanta coisa, eu só consigo dar conta de tudo porque eu tenho uma rotina. Eu só consigo manter as coisas porque eu aprendi a ter um certo nível de disciplina. Claro que isso é uma coisa que eu continuo trabalhando, que eu preciso melhorar sempre. Mas quando eu parei, decidi, reconheci que aquilo realmente estava atrapalhando muito a minha vida, aí foi que eu decidi mudar. Porque a gente é assim. A gente espera chegar assim no caos para conseguir mudar. E por que eu faço os vídeos aqui? Para que vocês não esperem a vida de vocês chegar no caos para mudar. Claro que a gente não vai conseguir mudar tudo de uma hora para outra. Pega a condição principal que mais atrapalha a sua vida e foca nela. Vai perseguir essa mudança, vai se dedicar nisso. E aí, quando você tiver já conseguido, aí você passa para outra. Entendeu? Uma outra mais difícil, uma outra que também atrapalhe muito. E você vai ver, gente. A partir do momento que eu aprendi a ter rotina, que eu aprendi a ter um pouco mais de disciplina na vida, a ter constância, muitas coisas se resolveram automaticamente. Então é aquilo, você finge que não está atrapalhando a sua vida, mas tá criando um caos, porque um problema puxa o outro. E aí, quando eu resolvi isso, automaticamente várias coisas se resolveram. Eu passei a ter menos ansiedade, eu passei a conseguir objetivos que eu nunca tinha conseguido a vida inteira. Eu passei a ser um pouco mais calma, mais estável, menos reativa, porque a gente fica no caos e a gente acha que nossa, o caos, eu fui feita para o caos, eu sou dinâmica, não sei o quê. E uma parte de você gosta daquilo, mas aquilo traz muito mais problema do que pontos positivos. Então, quando você resolve aquela questão, você automaticamente resolve muita coisa que está atrapalhando a sua vida e o seu bem-estar. Tá bom? Então, o vídeo foi esse. Preste atenção, analisem a vida de vocês e, como eu sempre digo, olhem para dentro. Até a próxima! E só lembrando, o site agora está disponível. Então, temos um site, barbaraandrade.com, tá aqui na descrição.
do vídeo eu vou colocar no primeiro comentário também. E quem quiser se comunicar comigo, marcar uma consulta, ver um pouquinho, entra lá no site porque ele tá muito lindo, tá muito legal, tá bom? Então, agora sim, até a próxima!